Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor Olivier Ferron. Bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito contente de estar a participar nesse ciclo de entrevistas. Obrigado. E o tema da semana é antropologia filosófica. Professor, o que nós devemos entender por antropologia filosófica? Bem, de uma certa maneira, podemos dizer que tanto a filosofia como a figura humana que cobra o termo antropologia, as duas coisas existiram há muito tempo. A filosofia, pelo menos no Ocidente, nasceu na Grécia e anthropos é uma palavra grega. Portanto, poderíamos dizer que, supor, pelo menos, que a antropologia, desde o ponto de vista da filosofia, existiu logo à partida, nasceu com a filosofia. Em realidade, aquilo que caracteriza a antropologia filosófica é uma nova abordagem própria à modernidade, à época moderna, particularmente a partir da figura e, sobretudo, da obra e do questionamento do filósofo alemão Immanuel Kant. A antropologia filosófica vai literalmente passar a existir como âmbito de questionamento específico da própria filosofia. E de que forma, professor, filosofia e antropologia se relacionam? Então, a antropologia, como ciência específica, nasce como tal, formalmente, de maneira tardia, um pouco como todas as outras ciências, chamadas as ciências humanas, como a psicologia ou a sociologia. Digamos, podemos dizer, final do século XIX, princípio do século XX. E a filosofia que tem uma tradição de mais de 25 séculos, evidentemente, já tinha interrogado o fenómeno humano como tal. Aquilo que vai acontecer é um pouco na sequência da evolução do pensamento que vai levar ao surgimento de uma disciplina como a antropologia cultural, humana, etc., a filosofia vai apreender o fenómeno humano como o ponto de partida da sua própria reflexão filosófica. Isso é aquilo que poderíamos atribuir ao giro copernicano próprio à filosofia kantiana e aos prolongamentos deste novo âmbito de reflexão que podemos situar, cujo início podemos situar com Kant, com a obra crítica. E as suas pesquisas, professor, vão nesse sentido? De facto, eu, a partir da obra kantiana, prolonguei a minha formação, em realidade, através da minha tese de doutoramento, sobre a obra de uma figura qualificada neokantiana, portanto, que se inscreve na tradição kantiana, o filósofo alemão Ernst Cassirer, cuja obra principal, a Filosofia das Formas Simbólicas, é, quiçá, uma das maiores obras de antropologia filosófica de que dispomos atualmente. E também, a partir desta formação que constitui a pesquisa doutoral, prolonguei com interrogando outras obras no âmbito da antropologia filosófica, ultimamente, sobretudo, numa obra de um filósofo também alemão, Hans Blumenberg. O que é que esses pensadores têm de específico? Podemos dizer, por que é que temos a necessidade de definir a antropologia filosófica? Como tal, a antropologia filosófica é uma tradição que é relativamente circunscrita, tanto no tempo como no espaço. E no espaço podemos dizer que é uma especialidade de fala alemã. Sim? De alguma maneira, a antropologia filosófica tem muitos fundamentos em obras de autores de língua alemã, o que
eventualmente explicaria a sua pouca divulgação, não é comparável com outros âmbitos da reflexão filosófica. Aquilo que é interessante aqui é de ver que a antropologia filosófica vai interrogar o fenómeno humano quando o próprio homem se torna um objeto de estudo para si mesmo. E esta inflexão no pensamento vai dar precisamente lugar ao nascimento de novas disciplinas, como as ciências humanas, antropologia, sociologia. Esta evolução do pensamento que interroga especificamente o homem, ou que toma o homem como objeto de interrogação, de reflexão, de pesquisa, esta inflexão vai também se marcar na própria reflexão filosófica. E, para fazer curto, podemos dizer que, fundamentalmente, encontramos na filosofia kantiana o início desta tematização do humano como objeto de reflexão especificamente filosófica. Aliás, como sabe, as 3 grandes perguntas que Kant formulou que devem identificar a filosofia se podem somar numa quarta, que as resume, que é was ist Mensch, o que é o humano. Portanto, é este campo de pesquisa que, de alguma maneira, me parece o mais estimulante, com as suas dificuldades e aporias, evidentemente, mas o mais estimulante no campo filosófico atual. O senhor é belga, já trabalhou também em Portugal e agora trabalha no Brasil. Muda muito o enfoque, o estudo, a pesquisa sobre antropologia filosófica de uma região para outra ou depende muito do grupo de pesquisa de cada universidade? Eu confesso que, como o âmbito da antropologia filosófica em geral e dos autores que eu trabalho é relativamente pouco divulgado, em realidade os meus interlocutores já os conhecia antes de chegar ao Brasil. Estão espalhados um pouco em todo o lado no mundo. Não há uma grande tradição de antropologia filosófica que eu conheça aqui no Brasil, mas há muitos interlocutores, eu tenho muitos interlocutores, colegas, por exemplo, que trabalham, autores que podem vir a ser associados ao campo da antropologia filosófica, de modo que se muda trabalhar aqui ou trabalhar noutro sítio, eu diria que já tinha uma dinâmica de diálogo com os meus colegas brasileiros. E hoje em dia, com a internet, tudo é muito mais facilitado para manter o diálogo aberto e fecundo. E de que forma a filosofia pode contribuir com a antropologia, o caminho inverso? De facto, atualmente assistimos a um enorme desenvolvimento das ciências, nomeadamente das ciências da natureza, por exemplo. E há um enfoque das ciências da natureza sobre o humano. Eu estou a pensar, por exemplo, em todas as ciências que se interessam àquilo que no início do século XX se chamava a black box, a caixa escura do cérebro, da consciência, da mente, da alma. Como é que a filosofia pode contribuir, eventualmente, no âmbito da antropologia filosófica, é retomar uma tradição que foi, de alguma maneira, abandonada na tradição continental, na filosofia continental, que é um certo diálogo com as ciências da natureza, para não deixar, não abandonar o fenómeno humano como tal, unicamente às ciências da natureza. Ou seja, encetar um diálogo com os resultados da pesquisa de outras disciplinas e ver, desde o ponto de vista da filosofia, desde o ponto da sua tradição de 26 séculos de reflexão, como a filosofia, o pensamento, pode contribuir a abordar os resultados que nos são oferecidos pelas ciências da natureza, por exemplo, sobre o fenómeno humano, numa altura em que, por exemplo, problemáticas como o post-humanismo, o transhumanismo está na ordem do dia. Se a filosofia não contribuir
com a sua tradição, que não é desprezível, se não, ela não intervir no debate, eu penso que é um empobrecimento brutal para este tipo de problemáticas que são urgentes, que são prementes. Hoje em dia, a ciência não espera para nós para intervir no debate, para continuar a evoluir e, eventualmente, a intervir sobre o humano, sim, porque a tecnologia e a pesquisa o permitem. Então, a própria reflexão filosófica deve permitir contribuir ao debate de saber de que estamos a falar quando falamos do fenómeno humano. Eu falo do fenómeno humano no sentido, de uma certa maneira, kantiano, para dizer o homem não é propriamente uma essência como podíamos tê-lo pensado na tradição metafísica, mas se torna cada vez mais algo que é problemático e que tem que ser pensado, que exige ser pensado na sua complexidade. E isso, eu penso que é uma tarefa e também, de uma certa maneira, um dever para a própria filosofia de intervir neste debate. E para onde caminha a antropologia filosófica? Isso eu teria que ser um adivinha, mais do que propriamente um simples funcionário do pensamento filosófico. Veremos, podemos ver daqui a 20 anos qual é a principal tendência. Não sei se há uma tendência, e precisamente aquilo que é interessante é de ver a profusão de interlocutores que cruzam material, não só filosófico, mas também de outras disciplinas. Ou seja, de uma certa maneira, este campo é uma caixa de ressonância com múltiplos interlocutores, fontes de interrogação. Aquilo que torna o debate particularmente complexo e, parece-me, enriquecedor. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço esta entrevista e esta oportunidade. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!